Nós vamos ler o livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em quem noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém? Vamos orar. Senhor, nós pedimos que o Senhor venha de encontro com a nossa necessidade. Fala nos nossos corações e ensina-nos a ser melhores cristãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ah, é? Pode. Está sem microfone aqui. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Graça, graça, a mim basta a graça de meu Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Mais alta que nuvens celestes, mais funda que profundo mar, a fonte da vida fizeste, na qual nós podemos fartar. Graça, graça, a mim basta a graça de meu Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova, tu que vives na perdição, pois Ele te salva e renova, também limpa teu coração. Graça, graça, a mim basta a graça de meu Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Amém. Muito bom. Deus abençoe, irmão. Muito bem. Nós vamos falar um pouquinho sobre a graça e a fé.
As Escrituras, elas nos dizem, em Hebreus, capítulo 11, que todos aqueles santos do Velho Testamento eles morreram na fé, sem terem recebido a promessa. Mas vendo ao longe e crendo-as e abraçando-as, eles confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Em Hebreus 13, verso 14, São Paulo diz ali: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Em Filipenses 3, verso 20, diz aquela cidade, né? Aquela que ainda está nos céus, donde também esperamos o Salvador, Jesus Cristo, que transformará os nossos corpos abatidos para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Nós observamos que aquele povo do Velho Testamento, que Paulo está mencionando ali em Hebreus 11, eles não tiveram a graça. Eles viveram pela fé. Eles viveram pela lei, quer dizer. Eles creram, mas era cumprindo a lei. Aí vocês irão dizer, mas como agora para nós? Nós estamos vivendo pela graça. A coisa mais difícil que teve no Evangelho, de todos os tempos, foi sair o Evangelho da lei e passar para a graça. Porque a lei era dente por dente, olho por olho. E a graça é um tanto diferente. Nós não vamos explicar hoje. Agora, a graça é uma coisa que se adquire ela pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora ali, em Hebreus 11, diz: aquele que vem a Deus tem que crer que Ele existe. E é impossível agradar a Deus sem fé. E a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Então Jesus disse: se estiverdes em mim, e minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Isso, de um modo geral, traz muito incrédulo. Porque o incrédulo é aquele que quer que Deus faça o que Ele quer, e não o que Deus tem para fazer. Hebreus 6 disse: isso faremos se Deus o permitir. Então vocês vão notar que desde aí nós começamos a notar que há uma diferença
não na Bíblia, nas pessoas, na maneira de se crer. Agora, é questão de reconhecer nossa posição nas Escrituras como cristão. Cada pessoa tem que reconhecer sua posição como cristão. O profeta prega isso na mensagem Fé Perfeita, parágrafo 66. A gente tem muita querência. É lógico que todo mundo quer ser abençoado. Nenhum vai dizer eu não quero ser abençoado. Todos querem ser abençoados. É uma querência lógica. Mas como nós temos o querer, nós devemos pensar também que temos o dever. Nós não podemos pensar só no querer. Temos que pensar no dever. Devemos examinar a nós mesmos que estado nós estamos para querer alguma coisa de Deus. Uma comparação aí para vocês entenderem. O banco tem crédito publicado. Você chega lá e já tira você vai tirar o extrato lá e já estão oferecendo dinheiro. Nunca se ofereceu tanto dinheiro como oferece agora. Você precisa do dinheiro? Aí está escrito lá, agora não, eu preciso, né? Então, você já tem visto isso? Aí você fala, que bom, todo mundo, vamos lá, todo mundo. Vamos. Tudo bem, assim de primeira mão, parece que é. Mas depois ele vai ver se você tem condições para pagar, se você está empregado, se você está desempregado. Então, não é bem assim como o banco publica lá. É como o Evangelho, salvação é pela graça, é de graça. Tem até um hino que a gente canta, né? Salvação é de graça. A passagem também é de graça. Tudo é de graça, mas precisa ver se você consegue passar no teste, dá para pegar o tique, né? Querer ir para o céu, todos nós queremos. Mas como nós estamos para ir? Você crê que ele existe? É uma grande importância. É a maior importância. Porque se você crê que ele existe, é somente crer. Não é? Agora, esse crer, ele traz um diagnóstico pesado para nós. Jesus falou, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, correrão rios de água dos seus ventres. Em outro lugar ele diz, se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Não é só ler a Bíblia, ou só ter a Bíblia em casa. É ser parte da Bíblia. É viver a Bíblia. É a palavra viver em você. Então, ele diz, se estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós,
Pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Aí você diz, não, eu creio tudo. Mas será que você está fazendo tudo certinho? Como a Bíblia fala, como a palavra fala? Quer dizer, então é questão de examinar se está fazendo certinho. Se tem algum erro, conserta para estar certo. Por isso é questão de reconhecer nossa posição. Então não se tem jeito também de falar de fé sem apontar Abraão. Toda vez que você vai falar em fé, você lembra de Abraão. Porque existe até muitos que já têm de cor que Abraão é o pai da fé. Muito bem. Que jeito que foi a fé do Abraão? Porque a fé sem as obras é morta. Obras sem fé não te salva. Mas fé sem obras também não salva. Então tem que ter fé e obras. Primeiro passo. Abraão obedeceu desde a primeira chamada que Deus falou para ele. Deixa a sua família, deixa a casa dos seus pais e vai para um lugar. E não levou ele lá primeiro, vou mostrar lá para você onde é que você vai. Que aí chama a atenção da gente, né? Levar você lá numa fazenda boa, esse aqui vai ser seu. Você abandona até a mulher, né? As mulheres ficam tudo sozinhas aí. Se mostrar para as mulheres, elas deixam os maridos sozinhos. Não, ele mostrou foi para mim. Cuidado, essas coisas aí é um perigo. Essas loterias, né? A loteria deixa a mulher rica, ela deixa o marido. E se o homem ganhar, deixa a mulher também. Perigo isso aí. Eu não gosto nem de jogar, né? Só de o que eu admiro muito é ver aqueles velhinhos da cabeça branca dando o que fazer para entrar lá na loteria, que a gente vai lá para pagar as contas, né? E dá o que fazer para entrar no lugar lá que tem um degrauzinho, né? Entrar lá. Só porque comentou que tem 200 milhões de... Como é que chama lá? De arquivado? Acumulado. O velharada fica todo louco. Pensou 200 milhões no bolso de um velho de 80 anos, de 70. Pois é um perigo, né? Então, bom a gente não mexer com isso. Então você vê, Abraão deixou a casa do pai e foi para um lugar que ele não sabia onde era. Um lugar que eu te mostrarei. Quer dizer, foi uma grande fé, mas a fé maior foi a promessa do filho, depois de velho. Nós não vamos entrar nisso agora, vocês já sabem. Ele foi considerado o pai da fé. Ele não enfraqueceu na fé e nem considerou o corpo amortecido e nem, já com quase 100 anos, e nem considerou a matriz morta de Sara, que já era morta. Você vê que a fé é coisa diferente. Coisa diferente de esperar, de pensar, de aventurar, né?
Você vê que ele não considerou os 100 anos dele de idade. E nem o ventre da Sara morta. Ele não pensou naquelas impossibilidades. Por que nós estamos falando isso? Dos velhos. Aqueles velhos, eles não estão olhando a velhice deles. Eles estão olhando que o dinheiro é bom. 200 milhões. Nem que for para os bisnetos, para os tataranetos, no sentido eles estão certos. Mais certo do que nós, está com medo de ganhar, viu? Está mais certo. Porque se eles ganharem, já pensou deixar a família, uma herança para a família, tudo, a menos que o ladrão pega ele e toma tudo. Mas se ele vai deixar para a família, né? Tá bom. Agora você não vai querer voltar lá e jogar, porque eu estou falando isso, né? Então, Abraão não pensou nisso. Ele não considerou essas coisas. Elas nem entraram no entendimento dele. Somente ele considerava o que Deus falava para ele. O que Deus disse para ele, isso ele considerou e continuou em frente. Depois de velho, ainda esperar mais 25 anos. Não é muito fácil. Mensagem Fé Perfeita, parágrafo 77. Agora veja bem. Porém, veja a graça. A graça é a mulher da fé. A esposa da fé. Vamos falar que a fé é masculina. E vamos falar que a graça é feminina. Vamos falar que os dois caminham junto. Veja bem. Porém, a graça que é Jesus. A primeira graça que surgiu foi Jesus. Foi difícil para deixar a lei e entrar na graça. Tinha que deixar uma igreja construída, muito bem doutrinada, muito bem, como é que eu digo? Muito bem, com um domínio muito grande, estabilizada, muito bem estabelecida, com grandes sacerdotes e sumos sacerdotes. Igreja que foi Deus que construiu através daqueles homens. Não foi uma falsa igreja que fizeram lá, uma igreja verdadeira. E deixar uma igreja daquela, uma religião daquela, para acompanhar um homem peregrino de Pracata. Ele mesmo dizia que não tinha onde botava a cabeça debaixo. Não tinha onde dormir. Para fazer isso, só atrapalhado da cabeça para fazer isso. Gente certo não. É por isso que o povo até hoje fala que os crentes são as pessoas mais atrasadas que tem. Quer dizer, coisa boa é ser atrasado de inteligência do mundo. Porque quando você é adiantado demais na inteligência do mundo, você não vê Deus. E quando você é atrasado da inteligência do mundo, você vê Deus. Quer dizer, esse atraso de mente é o melhor que nós temos. Jesus chegou a agradecer a Deus, o Pai. Porque, olha, Pai, eu agradeço que o Senhor escondeu isso dos sábios e entendidos, dos intelectuais, e revelou a esse povinho aí. Eu tenho uma história, um romance de
que fizeram baseado nos discípulos, os primeiros, vocês ficam admirados de ver como que esse escritor fez isso, como é que ele mostrou o atraso deles e como que no atraso é que vem a inteligência. Olha, é coisa estranha. Você vê uma pessoa bem atrasado, bem zero mesmo de conhecimento, conversa com ele um pouquinho que você aprende com ele. Você aprende coisa que você nunca iria aprender num seminário, nem em lugar nenhum. Porque ele trabalha mais com a subconsciência do que com a consciência. Então, veja bem. Ele é a graça que apareceu, Jesus. A pessoa que apresentou Jesus, ninguém consideraria ele hoje. Porque era um moleque rebelde que deixou o pai numa bela igreja de Deus, foi para o mato, ficou lá perdeu as roupas, começou a vestir pele de bichos lá, comendo gafanhoto, mel ali, e veio pregando umas coisas estranhas que ninguém dava para entender. Dizendo para o pai dele, o machado está na raiz da árvore, viu? Para o pai dele. Quem que ia saber uma coisa dessa? A árvore era a lei. Ia surgir a graça. Quer dizer, surgir a graça, perdoar aquele povo criminoso, ruim, cruel. Não dá para entender Deus, não. Ninguém de nós consegue entender. Tem razão o povo não entender. Deus não se entende. Deus se crê. Você não entende? Porém, Jesus viveu num mundo que ninguém conhecia. E ninguém entendia. Nem os discípulos de Jesus não entendiam. Ele falava tudo diferente. Ele era uma pessoa muito rara. Não vivia aí atrás de piada, de história, de coisinha e de amizade, e fazer questão de ter amizade, porque o vizinho... Que Jesus não tinha nada disso, não. Ele não tinha nem vizinho. Viveu num mundo ou numa atmosfera de fé perfeita. No Deus perfeito, o qual era Ele mesmo. Veja bem. Se nós vivêssemos na fé perfeita do cristão, o que somos, ou o que seríamos, como místico, pessoas que ninguém te entende, e que não sabe nada da sua vida. Hoje nós temos pouca força, sabe por quê? Todo mundo sabe da nossa vida. Aqueles que é calado em casa, que não comenta para ninguém, porque antigamente nós criamos nas pessoas, isso é uma coisa interessante. Nós criamos nas pessoas, cria naqueles velhos, aquelas pessoas, e nós não sabíamos nada da reputação deles. Nós não sabíamos se eles eram malandros, se eles eram velhacos, se eles eram isso. Nós não sabíamos, porque eles não comentavam. Você ia chegar na casa daquele casal de velho, você só tinha que ser abençoado.
E você não sabia se de novo ele foi malandro, se ele foi isso, ninguém sabia. Ninguém sabia da vida dos outros. Ninguém comentava. Eu vivi muitos anos com um homem um velho muito honesto, muito bom. Um velho excelente mesmo. Ele gostava de mim, eu era um menino, trabalhava ajudando ele na oficina de marcenaria. E a mulher dele era conselheira, eu ia lá, almoçava na casa deles, ficava lá o dia inteiro. E admirei depois de moço, eles já estavam mais velhinhos, eles entraram numa denominação e não puderam batizar porque eles não eram casados. E tinha filhos. E eu fiquei tão admirado, falei, mas não é casado. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Eles confessou para o pastor lá que eles não eram casados e o pastor não quis batizar. Naquele tempo não batizava. Você vê como que era a misticidade das pessoas. Como que as pessoas é separado do mundo. Ninguém tem nada que ver com a sua vida. Os seus falhas, os seus pecados passados, as suas falhas. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, crê no sangue, eles vão para o mar do esquecimento. O que você tem que publicar? Mas não, nós queremos pôr no Facebook, nós queremos pôr no WhatsApp, queremos que todo mundo saiba que nós somos malandros, sem vergonha, mentirosos. Nós queremos que todo mundo saiba que nós somos isso. Aí tem misticidade? Alguém pode crer na sua oração? Principalmente a reportagem. E outra, não existe reportagem maior do que o Facebook. Você põe publicamente para o mundo inteiro. Quer dizer, está certo um cristão? Tem senso um cristão desse? Tem senso? Eu vou pedir oração para ele? Eu vou confiar na oração dele? Você vai confiar? Olha, gente, nós estamos numa era de crise terrível e não é a crise econômica que está maltratando nós, não. É a crise espiritual. É a maior crise que nós temos. É uma crise espiritual. Você não tem mais como falar. Ninguém pode crer na sua palavra. Por quê? Você expôs a sua má reputação, coisa lá do passado. Então seríamos místicos para o mundo. Místico quer dizer pessoas secretas, não comprometida pelo mundo. E assim é a realidade com o verdadeiro crente. Ele é um místico para o mundo. As pessoas não nos entendíamos ou não nos entenderíamos. Caminharíamos no Espírito, faríamos o que o Espírito dissesse e deixaríamos de fazer o que o Espírito proíbe fazer. Então seríamos algo místico para o mundo. E assim, em realidade, com todo verdadeiro cristão, ele é um místico para o mundo. Sabe o que é isto? Nós vamos sair um pouquinho do parágrafo, eu estou lendo o parágrafo 78. Porque nós expressamos, é o que eu disse, nós expressamos as nossas má reputação.
A coisa antiga era tão secreta, sagrada, que quando uma família ia visitar a outra, os pais pediam para as crianças ir brincar. Porque se eles quisessem contar alguma coisa, as crianças não deveriam saber. Hoje parece que nós chamamos as crianças. Vem cá, vou falar isso aí para você. Expressa tudo. Pois as crianças não... As pessoas não entendem por que você vive num mundo separado. Jesus vivia num mundo onde ninguém podia chegar e tocar nele. Os discípulos não entendiam. Quando ele lhes dizia certas coisas, eles lhe respondiam: Mestre, o senhor fala por parábola. Nós não entendemos. Como pode ser isto? Eles não estavam no seu mundo. Isso é como você escutar gíria de malandro. Um dia eu estava num lugar esperando um ônibus e tinha dois malandros conversando português, nossa língua, e eu não entendia o que eles falavam. Não entendi nada que eles falaram. Eu sei que um falava para o outro, e o outro admirava, dali a pouco o outro sorria e falava, e eu não sabia, não fiquei sabendo o que ele estava falando, não entendi nada. Esse linguajar de Cristo também é a mesma coisa. Se você viver só na palavra, pregar a palavra, viver só no Espírito, sentir-se no Espírito, o mundo não te entende, porque o linguajar do mundo é outro. Eles não vão te entender, você fica místico. Então, quando um homem vive pela fé e caminha por fé, então ele está separado de todo mundo. Chega a ser uma nova criatura em Cristo. Então, estamos chegando ao material para formar a noiva. Isto é, as condições para sermos arrebatados. Queremos ser arrebatados. Mas estamos em um processo. Veja bem, isto é para cada um de nós individualmente, não é só o pastor, nem só os diáconos ou os oficiais, é para todos. Cada indivíduo caminha só neste caminho. Responsabilidade própria. Você está batizado nesse reino. E não há mais ninguém ali. Somente você e Deus. Esse é que nós temos que botar no nosso ser. Nada do mundo pode intervir na nossa jornada. Nada impede o seu chamado. Você foi chamado. É somente você e Deus. O que você fez, se você crê, Ele te perdoou. Cumpre isto. Ou cumprir isto é fé perfeita. Fé perfeita, parágrafo 79. Agora, note uma coisa. Nossa fé, ela tem que estar unida com a graça de Deus. De tal forma que temos que enxergar um só alvo. As duas coisas, um só alvo, de tal forma. Veja que, se nós não unirmos a fé com a graça, não teremos a promessa, porque somos salvos pela graça, por meio da fé, como nós lemos. Porque a situação que Deus nos encontrou foi muito baixa. Nós estamos sem condições. Justamente nessa última era, o mundo está passando pelo auge da iniquidade. Não é de se admirar essas coisas que tem.
e nem lutar contra essas coisas que existem. Simplesmente nós temos que alertar as pessoas que estão entrando nisso, não ser tolas. Porque é tolice você falar a sua sujeira para os outros. É muita tolice. Antigamente as pessoas queriam ser honradas, não desonradas. Parece que hoje a vitória é ser desonrado. Você vê o QI das pessoas como está? Parece que eles gostam de ser desonrados. Então, não é de se admirar isso, tinha que vir isso. Nós não temos nenhuma condição. Se nós fôssemos salvar por condição própria nossa, nenhum de nós seríamos salvos. Não tem nenhum que seja salvo. Mas, pela graça, nós somos salvos. O que é graça? Pela graça. Graça é misericórdia para quem não merece. É isso que é graça. E você adquire ela através da fé. A fé é aquilo que você tem na alma, que você considera-se um filho de Deus, que você espera pela Nova Jerusalém, como se você esperasse para ir para casa agora. Você sai daqui ansioso para chegar na sua casa. A sua casa é o lugar de repouso, de descanso. E você crê que você tem sua casa. E você tem força para chegar na sua casa. E você não tem esperança de chegar, você tem força para chegar. Porque esperar é quando você não tem casa, está esperando uma casa. Então você tem casa. Você tem força para chegar lá e entrar na sua casa e descansar. Natural. Precisa alguém ficar mandando você ir para casa? Vai para casa. Não precisa. Ninguém está mandando você ir para casa. Você vai para casa mesmo. Acabou aqui, cada um pega o seu caminho e vai para casa. A eternidade é isso. É isso aí. Você tem dom, natureza, veio de lá. O nosso descanso não é aqui. Nós não temos casa permanente aqui. É lá. Há algo dentro de você que sabe que você vai lá. Que tem lá para você ir. Está dentro de você isso. Você vence todas as iniquidades. Você tem força. Qual lugar que vai chamar a sua atenção para você não ir na sua casa hoje? Qual? Ainda que tiver um irmão amigo, bom amigo, mas não é sua casa. Você não tem a liberdade que você tem na sua casa. Você não vai descansar na casa de irmão nenhum. Pode prestar atenção, pode ser uma casa boa, um quarto só para você, mas você não fica descansado na casa de um irmão. E de irmão, e nem de pai. Filho que sai de casa, nem na casa do pai, ele não fica mais descansado. Ele tem a casa dele. Deus já fez essa natureza para nós. Essa natureza é nossa. Jesus falou isso, olha, eu vou vos preparar morada. Nós estamos ansiosos para essa casa. Aí você diz, mas eu sou tão fraco, tão cheio de problema para ir nessa casa. Não, nesta hora aqui, que nós estamos crendo no sangue, não tem nada que impede nós voltar lá. O sangue nos purificou de todo o pecado. Nós estamos livres. O diabo pode falar o que quiser de você, mas o sangue te limpou, o sangue me limpou. Ele limpa nós de todo o pecado.
Olha, pode estar vermelho como carmesim. As escrituras dizem que fica branco como a lã. Branco como a lã, não tem nenhuma mancha. Você não tem nada que pensar do passado. Deixa aquilo para o esquecimento. Então, nossa fé, ela tem que estar unida com a graça de Deus. De tal forma que enxergarmos uma coisa só. Nós não temos nenhuma condição. A era é uma era paranoica que nós estamos atravessando, a ponto de não crermos nem em nós mesmos. Você vê que isso aqui é um ponto estranho. Porque quando você ouve da santidade de Deus e da divindade que está preparado para nós, você ouve que há um poder dentro de você que vai transformar o seu corpo de um corpo abatido para um corpo glorioso. Isso abala o nosso ser pobre e miserável aqui da terra. Abala, e você fica sozinho e fala, mas, eu vou para esse lugar? Eu tenho condições para ir nesse lugar? O seu ser mostra isso, porque o diabo ainda acusa o nosso exterior. O diabo ainda trabalha no seu espírito e no seu corpo. Ele ainda tem direito. Porque o nosso corpo ainda não foi redimido. E o nosso espírito está sendo santificado com bastante dificuldade. Por que a gente prega contra essas coisas que o mundo está entrando e que as pessoas estão entrando? Por quê? Para santificar o espírito, para tirar o espírito dessas coisas, para que o seu espírito obedeça à sua alma. Porque a nossa alma é ela que está fazendo toda a batalha para levar nós para cima. É ela, é a sua alma. É aquela que faz você crer. Então você não pode crer realmente em você mesmo. Nem eu posso crer em mim mesmo. Mas aquele que está em mim é que tem que fazer as obras. Ele que faz as obras. Ele vai me levar lá. O necessário ele já fez. Agora é eu que tenho que fazer. O necessário foi deixar eu branco como a lã. O sangue dele fez isso em mim. E em você. E agora você tem que prosseguir. Seguir em frente. Abraão representa a fé. Agora a Sara representa a graça. Vocês notam que Sara, ela reconhecia não ser capaz de ter a promessa. Ela não fez aquilo sem reconhecimento. A única coisa que ela não tinha é o que Abraão tinha. Ela não tinha aquela fé que Abraão tinha. Vendo? E ela reconhecia que ela não era capaz de ter a promessa. A ponto dela arrumar uma serva para Abraão, onde trouxe esse povo que está aí, os muçulmanos. Que são os filhos, os ismaelitas, filhos de Ismael. Quer dizer, veja, as nossas fraquezas, elas estão sempre nos perturbando. Sempre. Nunca ela deixa de se perturbar. A sua fraqueza está sempre em você, sempre te perturbando. Sara, o inimigo dela era o corpo amortecido. Cada um de nós tem um inimigo. Um problema de saúde, um problema na família, um problema disso, um problema daquilo, um outro problema ali, um outro ali, um outro ali. Cada um
Cada um tem um problema aí. Um inimigo. E é inimigo. Tudo que trabalha contra você é inimigo. Ele não é seu amigo. E o inimigo dela era o corpo amortecido. Assim note, pois na verdade, o nosso corpo é da morte. Mas aí Sara, pelas suas dúvidas, deveria morrer. O profeta diz que Deus não matou Sara por causa de Abraão. Então Deus não tira a graça de nós por causa da fé. Porque ela pode ser pequenininha, como um grãozinho de mostarda. Mas ela está aí no seu coração, crendo em Jesus Cristo, crendo que Ele é seu Salvador, crendo que Ele faz tudo isso, as suas dúvidas não impedem. As suas dúvidas não impedem, porque o Espírito Santo trabalha a nosso favor. Ele conhece as nossas fraquezas, Ele esforça a nossa coragem. Então, mas na mesma tenda, por quê que Deus não matou a Sara? Porque os dois estavam na mesma tenda. Não sei se vocês conseguem captar isso. O seu corpo é uma tenda. E na mesma tenda estão as duas naturezas. Está a dúvida, mas está a fé. A dúvida está no corpo, mas a fé está na alma, no coração. Os dois moram juntos. Então Deus não tira uma por causa da outra. Deus não elimina a sua graça por causa da sua fé. Olha, crer no Senhor Jesus Cristo é a coisa maior da vida. Crer de toda a alma, né? Então veja bem, nós já estamos indo. A mesma tenda estava Abraão, a fé, e estava Sara, a graça, que podia esperar mesmo contra a esperança, porque ele sabia que isto era um dom de Deus. Efésios 9, 2:9. Aí mesmo dentro do seu ser, há um trono de julgamento. O seu ser te condena, porém dentro do seu ser tem uma fé que sabe que mesmo assim você é salvo. Dá para entender isso, gente? Dá para sair daqui livre de dúvidas, de problemas, de dificuldade. Veja, Deus fez nós dessa maneira, que possamos julgar a nós mesmos. O que seria de nós se fôssemos julgar só os outros? Quem de nós sairia isento? Nós mesmos reconhecemos como a Sara, mas como Abraão, mesmo esperamos contra a esperança. Parágrafo 90, condição da igreja, o profeta disse: agora reconheça a sua posição como crente. Reconheça que estas coisas são para você. Se há condenação em sua vida, acerte isso primeiro. Fé perfeita 69. Fé perfeita 93 ao 95. A fé perfeita é pura, tão pura como o amor. Quando você ama uma pessoa como vocês, que amam a seus maridos, e esposos que amam as suas esposas, não há necessidade em dizer que você a ama. Sabe? Não precisa estar falando, não, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. A estabilidade de um casamento mostra o amor. Sabe? O tempo de um casamento mostra o amor. A coisa mais feliz do casal, da vida conjugal é
mais um aniversário de casamento. Mais um, daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Tem que fazer uma festa mesmo, não tem? A minha esposa fica furiosa com isso, ela não quer festa. Não, mas vai ter que festejar. Só se nós morrer, né? Mas se não morrer... Então, veja bem, não necessita você dizer que a ama, você a ama. E sabe que é assim. Agora, se eu perguntar como você pode provar que a ama, você diria, eu provo por minhas maneiras de viver. A esposa diria, eu sou uma esposa fiel e honesta. Ou o esposo diria, eu sou um esposo fiel e honesto. Isso prova que ama. Tem prova maior do que essa? Então sua vida prova o que você é. É igual com o cristianismo. Tem fé e confiança um no outro, porque são puros. Os cristãos têm que ter fé e confiança um no outro. Se é cristão, né? Quando nós entendermos assim, a nossa vida será completamente diferente de todas as vidas. É algo real ainda que não se possa mostrar a outra pessoa. Você sabe que tem as suas ações, prova isso. Fé e o amor têm que caminhar juntos também. Você não pode ter... O amor produz fé. Veja bem. A fé, você adquire a graça. Tendo a graça, a fé produz amor. Veja. Então chegamos ao coração. Acontece que às vezes nossa fé desliga um pouco da graça. Quando você começa a olhar para si. E nós sofremos a consequência. Como que Pedro fitou os olhos perturbado ali no mar. Ele tinha fé. Ele fitou os olhos perturbado ali no mar. Fitou os olhos para um fantasma. Esse fantasma é o goste, é a alma de Jesus, que vinha andando sobre o mar. A incapacidade traz o medo. Quando Pedro viu que era Jesus, ele disse, mande-me ir ter contigo por cima das águas. A fé dele aguçou. As águas do mar, da vida, é a mesma coisa. E a graça diz, vem caminhando nas águas do mar da vida. Vem. E Pedro, a fé, desceu do barco e caminhou. Porém, deixou de fitar na graça. E quando ele deixou de fitar na graça, ele começou a olhar para as ondas. Quando você deixa de olhar para Jesus, você começa a olhar para os problemas. É esse o mal nosso. E quando você começa a olhar para os problemas, você começa a afundar. Veja, ele começou a olhar para as ondas, para os problemas da vida, para as tristezas, e começou a se afundar. Oh, irmãos, quantas vezes nós sofremos essas coisas? Parece que tudo vai acabar, mas a graça em nossa frente e a soberana graça de um Deus soberano, quando a gente começa a afundar, ali está Ele. Ali está Ele. Esta mensagem, a graça de Deus para esta era.
Ela é a graça de Deus para esta era. E Pedro gritou para Jesus: salva-me. E Jesus estendeu a mão, segurou e disse: por que duvidaste? Creia somente. Amém?